alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Hoje nós estaremos iniciando essa videoaula falando sobre a formação das monarquias nacionais europeias, tudo bem? A gente vai dizer aqui que é o que origina o que a gente conhece como país, né? Nacionalidades modernas, tudo bem? Então, bora aqui iniciar. Lembrando que nós vamos focar, né, sobre Portugal, Espanha, Inglaterra e França, que foram as primeiras monarquias aí, tudo bem? Então, vamos aqui fazer uma contextualização. Primeiramente, é algo que eu sempre pego no pé de vocês, essa questão do período histórico, né? Sempre quando a gente fala em monarquia moderna, a gente está iniciando um período da Idade Moderna, que é, né, o início dela foi no ano de 1453, que foi com a queda de Constantinopla, tá? E a Idade Moderna, ela vai até o ano de 1789, que seria até a Revolução Francesa. Claro que eu não pego muito no pé de vocês em questão de data, mas eu peço pelo menos para vocês, né, lembrarem do século. Idade Moderna se inicia no século XV e finaliza no século XVIII, tá bom? São 300 anos aí, né, de um período que tem muita coisa pra gente estudar e que eu estarei gravando nas próximas videoaulas, tudo bem? Mas vamos fazer uma contextualização, né, como foi que vai surgir esse poder absolutista, né? Primeiramente, temos que lembrar aí do período da Idade Média, que entre o século V ao século IX, né, grande parte dos monarcas, eles exerciam autoridades em seu território. Vocês se lembram lá daqueles reinos bárbaros, né? Vou citar até os próprios francos, né? Que fica muito mais fácil de vocês lembrarem aí. Então, entre o século V e o século IX, esses monarcas, eles vão exercer a sua autoridade dentro do seu território. Mas, a partir do século IX, vai ter um período aí que a gente vai dizer que vai ter os reis indolentes. Vocês se lembram dos reis indolentes? Que eram aqueles reis que não governavam e deixavam um subordinado, né, governando para eles, que nesse caso esse subordinado, ele recebia, né, o nome de mordomo do paço ou mordomo do palácio. Pois então, eles vão ficar governando durante esse período. Claro que a gente sabe que, no caso do Reino Franco, esses mordomos do paço, eles chegam até ascender ao poder e criar uma nova dinastia, que seria a Carolígia. Isso vai ocorrer no século X aí. Então, entre o século X e o século XIV, né, vamos dizer, após, principalmente, né, quando a dinastia franca, ela acaba se finalizando aí com o Tratado de Verdun, né, que vai ter aquela divisão, vai ser durante esse período que esses poderes locais, eles vão acabar se fortalecendo muito. E a igreja também, ela vai surgir como uma instituição, né, bastante poderosa. E aí a gente vai dizer que vai ter uma divisão de poder aí. Porque temos o poder local, que seria daquele senhor feudal, que é ele de fato quem comanda. Tem o poder nacional, que tinha a figura do rei, mas era, vamos dizer assim, uma coisa muito mais nominal, porque de fato ele não tinha tanto poder a ser centralizado nas suas mãos, tá bom? E temos o poder supranacional, que esse a gente poderia pegar dos grandes impérios aí, né? E a própria Igreja Católica, né? Que ela tem, vamos dizer assim, o poder de mandar no mundo inteiro. Então, temos 3 tipos de poderes aí, tá? Durante o período da Idade Média. Mas, com o século XIV, né? Que a gente vai dizer que vai surgir, né? As crises do século XIV, que eu não sei se vocês se lembram que ocorreu. A fome, né? A peste e a Guerra dos 100 Anos. Isso acabou, né? Vamos dizer assim, enfraquecendo esse poder local e também esse poder supranacional, né? E vai acabar fortalecendo aí, né? A figura do rei. Só que o rei, ele vai conseguir aos poucos centralizar o seu poder com um personagem que a gente já estudou muito no período da Idade Média, que vai ser a burguesia, né? Então, a burguesia e o rei vão se unir para tentar se beneficiar ambos aí. O rei, ele queria o quê? Dinheiro para fazer o quê? Contratar aqui o exército, né? Que nem a gente consegue observar aqui na imagem, que é para ele poder fazer o quê? Retirar o poder desses nobres, retirar o poder da igreja e centralizar tudo na sua mão. E no caso, o que esses burgueses eles querem? É o que eu vou estar citando aqui para vocês, tudo bem? No caso, os burgueses eles queriam
um sistema único, né, tributário. A gente vai dizer que eles queriam uma única moeda, eles queriam um único peso, uma única medida, né? Então, eles queriam, vamos dizer assim, de uma forma que pudesse beneficiar eles, né, na parte econômica. Então, eles também queriam que as taxas, né, alfandegárias, que antigamente eles tinham que pagar de um feudo para o outro, que tudo isso fosse abolida, né? Já que todo o território pertenceria ao monarca, então eles não teriam mais que pagar, vamos dizer, esses tipos de taxações. Além disso, eles queriam criar, né, uma coisinha chamada protecionismo, que era fazer o quê? Taxar produtos que viessem de outras regiões, até para poder fazer com que, vamos dizer assim, seus produtos, né, nacionais se tornassem muito mais baratos e competitivos. E não só por isso, mas também fazer com que o rei incentivasse cada vez mais essas exportações. Todas essas práticas econômicas aqui que eu citei para vocês, seria uma coisinha chamada mercantilismo. Qual é o objetivo do mercantilismo? Porque o rei vai, né, apoiar tanto o mercantilismo, que era uma forma de tentar enriquecer o próprio monarca, tá bom? Enquanto isso, o rei ele quer, né, toda a centralização política do seu poder e quer fazer com que todos estejam abaixo dele. Então ele vai ser um cara que ele vai estar acima da lei. Ele é a própria lei, tudo bem? Então essas duas, vamos dizer assim, esses dois tipos de pensamentos que foram possíveis fazer com que o rei ele subisse, né, e ele conseguisse de fato ter todo esse poder político. O que os burgueses não imaginavam é que através das práticas mercantilistas, né, através de impostos, taxações, é que esse rei também ele teria um poder econômico e ele ia fazer o que com esses burgueses? O que a gente sabe, né? Colocar ele também abaixo, né, vamos dizer assim, do seu poder, ou melhor, no caso a burguesia, ela vai ficar até abaixo da própria nobreza e da própria igreja, né, nesse caso que seria o clero. E aí ela vai ser composto, né, ela vai compor o que a gente conhece como se fosse, né, o terceiro estado, que seria aqui junto com os camponeses, tudo bem? Lembrando que esses burgueses é que vão ser os responsáveis de fazer várias revoltas e eles lá no século XVIII, com a Revolução Francesa, é que vão acabar derrubando, né, esse monarca, vamos dizer que eles mesmos conseguiram colocar eles no poder, tudo bem? Vai ser durante esse período que vai acabar surgindo, né, vamos dizer assim, duas teorias, né, doutrinárias aí que a gente vai saber. Uma é a teoria, né, que a gente vai dizer que é a da origem divina do rei. Entre, né, algum dos pensadores tem o Jacques Rousseau, que ele dizia assim o seguinte, que o poder real, ele emanava de Deus. Então, nesse caso, né, cabia a todos os súditos obedecer ao rei, porque o rei, ele nada mais era do que um enviado de Deus para poder governar, né, vamos dizer, aquela região. E também temos aí, né, a teoria contratualista, que nesse caso temos aí, né, o pensador Thomas Hobbes, em que ele dizia assim que os homens eles eram inimigos entre si. E para que eles pudessem ter um convívio, né, viver em paz, que esses homens todos eles deveriam se abdicar, né, de sua soberania ou melhor, né, abdicar do seu poder e entregar para a mão do monarca, que esse monarca, ele ia, vamos dizer assim, garantir a sobrevivência de todos, né? Porque ele ia fazer algo, vamos dizer assim, benéfico, não pensando em apenas uma camada, mas pensando ao todo. Então, esse plano doutrinário vai acabar fazendo o quê? Fortalecendo mais ainda, né, o papel desse monarca aí e entregando o que de fato a gente conhece como se fosse o poder absolutista, em que o rei, ele tem o poder todo na sua mão. Vamos dizer assim o seguinte, ele não tem que obedecer a ninguém, tá bom? Durante o século XVI, que vai surgir a Reforma Protestante, que já tem até uma videoaula gravada aqui no meu canal, se vocês quiserem assistir, seria bastante interessante, né, para acabar complementando mais ainda esse conteúdo. Através da Reforma Protestante, né, vamos dizer assim, muitos monarcas vão acabar, vamos dizer assim, apoiando, né, essas novas religiões aí. Nesse caso, a gente pega até o próprio luteranismo, porque o luteranismo, ele vai ser uma religião que ele vai dizer assim o seguinte, que o Estado, ele tá acima da igreja. Então, quando o Lutero, ele cria essa teoria, né, isso daqui faz com que os reis
muitos acabem, vamos dizer assim, se tornando protestante, como é uma forma até de dizer que, de fato, a igreja ela tem que obedecer, que a igreja ela não está acima dele. Ou seja, a gente começa a observar que até o próprio Deus já não está mais acima do monarca, mas sim está abaixo dele, tudo bem? Claro que quando a gente fala em processo de centralização do poder, eu estou fazendo aqui uma característica geral dessas monarquias que a gente vai estar falando a seguir, tá bom? Que no caso vai ser aí Portugal, Espanha, né, Inglaterra e França. Mas nem todas as regiões elas vão se centralizar e quem vai acabar vencendo vai ser aqueles poderes, né, locais. Eu posso estar colocando aí para vocês tanto a Polônia quanto a Alemanha e a Itália, que nessas regiões a fragmentação política ainda é quem permanece, né, durante muito tempo aí, tá bom? Então, isso daqui que eu fiz essa contextualização, ela é alguma das características gerais aí para o que a gente vai estar falando a seguir dessas monarquias nacionais, tudo bem? Então, bora citar aqui, né, como foi que ocorreu essa unificação aí. Quando a gente fala em Estado moderno, a gente não pode esquecer, né, de Portugal. Portugal ele vai ser o primeiro Estado moderno a surgir na Europa, tá? Ele vai ocorrer principalmente com a Revolução de Aves, que vai ser, né, entre o ano de 1800 e 1383 até o ano de 1385. O que vai ser a Revolução de Aves, gente? Ela vai ser, né, uma briga sucessória que vai ocorrer com a morte de Dom Fernando. Dom Fernando, quando ele morre, ele não deixa um sucessor, né? Ele tem uma filha. E por ela, vamos dizer assim, ser mulher, ela vamos dizer assim, ela não assume de fato, né, o poder. Então, quem assume, né, de uma forma assim de regente vai ser a esposa de Dom Fernando, que vai ser a Dona Leonor. A Dona Leonor, né, vamos dizer assim, ela estava governando o Portugal, enquanto ela esperava a sua filha, né, que era casado com o rei de Castela, para que ela pudesse ter um herdeiro masculino, tá bom? Só que o próprio povo português, eles sabiam que, de fato, que se eles não tomassem o poder, quem ia acabar governando seria o rei de Castela, porque Dona Leonor, vamos dizer assim, ela era bastante entreguista. E aí onde vai ocorrer, né, a Revolução de Aves, em que a própria população portuguesa vai acabar colocando Dom João I, que Dom João, gente, ele nada mais era do que o irmão bastardo de Dom Fernando. Então, vão acabar colocando ele no poder, até porque, por ele ser, vamos dizer assim, o famoso mestre, né, que a gente vai dizer, e ele nada mais era do que um próprio burguês, e esse próprio povo português vai ver que, colocando ele no poder, que ele poderia ser muito mais benéfico do que o rei de Castela, eles vão acabar dando um golpe de estado na Dona Leonor e vão colocar Dom João para governar. E essa foi uma das coisas assim mais acertada, porque ele vai centralizar o poder todo na sua mão e ele vai, né, investir no que a gente vai estar falando na próxima videoaula, que seria a expansão marítima comercial, tudo bem? E isso daqui vai fazer com que Portugal, ele se torne, né, um dos países mais ricos da Europa, porque ele vai fazer, vamos dizer assim, uma conquista tanto no território do continente africano, quanto no próprio continente americano, que nesse caso aqui seria o Brasil. Tudo bem? Então, dessa forma que surgiu a unificação do território de Portugal. Vamos aqui, então, falar sobre a Espanha, né? A Espanha, teoricamente, alguns historiadores acreditam, né, que a Espanha ela vai se tornar um estado unificado com o casamento de Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, tá bom? Só que é o seguinte, eles unem, né, esses dois feudos vamos dizer assim, em um único reino cristão, mas assim, a região de Castela, quem governa é Isabel, e a região de Aragão, quem governa é o Fernando. Um não, vamos dizer assim, influencia a região do outro, tá bom? É claro que Isabel e Fernando, eles vão acabar tendo uma filha, né? E essa filha vai acabar tendo um filho. E aí sim, esse filho, que recebe o nome de Carlos I, é quem vai unificar essas duas coroas, vamos dizer assim, nas mãos de um único monarca, né? Que no caso seria aqui de Carlos I, tá bom? Então, de fato, a unificação ocorre, né,
com o neto de Fernando e de Isabel, tudo bem? Territorialmente, né, como é que vai ficar a unificação da Espanha? Ela vai se unificar territorialmente a partir do ano de 1492, que é quando eles expulsam, né, os mouros da região da Granada, e aí sim vai unificar todos esses feudos, né, numa única coroa. Vai ser nesse mesmo ano de 1492, tá bom? É que a Espanha, através de Cristóvão Colombo, que vai acabar fazendo, né, expansão marítima aí, tá bom? E também a Espanha vai se tornar até uma das maiores potências, né, econômicas aí da Europa, em meados do século XV, tá bom? Vamos aqui então, né, falar sobre a monarquia inglesa. Gente, olhando isso daqui parece que é uma confusão danada, mas é super simples, né, é super tranquilo aqui pra gente também falar como é que vai surgir essa monarquia inglesa. Quando a gente fala em monarquia inglesa, eu tô falando de monarquia moderna, tá, gente? Até porque, se for pra a gente parar pra pensar, né, da monarquia inglesa, ela já, territorialmente, não tem o que ela unificar, não tem o que ela, vamos dizer assim, se diferenciar desde o período da Idade Média até o período da Idade Moderna. Mas aqui, nesse caso, também seria mais uma centralização de poder, e não só territorial. Tudo bem? A gente vai dizer que a unificação da monarquia inglesa ela vai surgir com a Guerra das Duas Rosas. Por que ela recebe esse nome, Guerra das Duas Rosas? Porque tanto a casa de York quanto a casa de Lancaster, né, os símbolos delas eram uma rosa, tá bom? A de York era uma rosa branca, e a de Lancaster era uma rosa vermelha. E quando, né, que vai começar a briga entre essas duas casas? Por conta da morte de Ricardo II, que nem vocês conseguem observar aqui, que eu tô colocando a setinha. Ricardo II, ele morre e ele não deixa herdeiro. E aí, as duas casas, que dá para vocês observarem aqui de Lancaster e de York, vão acabar brigando, tá bom? Nessa briga aí, vamos dizer, né, de quem assume, quem não assume, né, vamos dizer assim, dessa questão da sucessão, né, vai acabar, vamos dizer assim, prevalecendo, no caso aqui, a casa de Lancaster. Vocês estão vendo aqui, Henrique IV, ele acaba assumindo, né, o poder, ele governa até o dia da sua morte. Quem assume vai ser o seu filho, com o título de Henrique V, tá bom? E aí o Henrique V, né, ele governa até a sua morte, e quem assume é o seu filho, Henrique VI, tá bom? Só que o Henrique VI, gente, ele era menor de idade, e que nem vocês conseguem observar aqui, tem regentes que vão governar no lugar dele, tá bom? Claro que quando ele chega na maioridade, né, conseguem observar que ele tem alguns problemas, vamos dizer assim, mentais, e que ele não seria, vamos dizer assim, muito propício para governar. Então, o que acaba ocorrendo? Quando a família de York começa a dizer que não aceita um rei, vamos dizer assim, maluco, para que governe a Inglaterra, aí sim a gente vai dizer que vai eclodir a Guerra das Duas Rosas. Porque até então, né, quando Ricardo II morre, tem essa briga, vamos dizer assim, entre essas duas famílias, mas até então não houve uma guerra. Mas quando Henrique VI, ele, vamos dizer, assume de fato o poder e vê que ele não tem condições, aí a família de York começa, né, a questionar. E aí sim, né, acaba, vamos dizer assim, tendo essa briga, né, de fato, essa guerra, que é chamada Guerra de Duas Rosas. Olha aqui, tá, o símbolo da casa de Lancaster e o símbolo da casa de York. Resultado, gente, Henrique VI, ele vai acabar sendo assassinado, tá bom? A gente sabe aí que, né, talvez a família de York, ela possa ter tido, né, mas vamos lá que a gente odeia fofoca, né? Quem acaba assumindo o poder vai ser esse sujeitinho aqui, né, da casa de York, que no caso seria Eduardo IV. Eduardo IV, né, ele governa e ele vai, né, vamos dizer assim, depois que ele morre, quem passa a governar vai ser o seu filho, Eduardo V. Ó, o Eduardo V aqui, tá, gente? Eduardo V, ele, vamos dizer assim, por ele ser menor de idade, quem vai ser o seu regente vai ser o seu tio, que é esse sujeitinho aqui, Ricardo III. Só que Ricardo III, vamos dizer assim, ele tava, vamos dizer assim, pra que eu ser regente sendo que eu posso estar assumindo esse trono de fato, né? Até porque ele tem, não sei se dá para vocês observarem aqui,
o Eduardo V, ele tinha um irmão. E esses dois personagens aqui, eles foram assassinados pelo Ricardo III, gente. Então, Ricardo III, para ele poder assumir o trono, ele vai ter que matar seus dois sobrinhos. Então, quando ele mata os dois sobrinhos e ele assume o governo, aí a família de Lancaster vai começar a questionar, porque eles vão falar assim, mas peraí, vocês não queriam que um doido governasse o poder, mas vocês querem que um assassino, né, um assassino de criança assuma o poder? Não, a gente não aceita isso daí, não. Quer saber de uma coisa? E aí vai começar novamente, né, esse conflito aí, ou melhor, que ainda não acabou, que seria a Guerra das Duas Rosas. Vai surgir esse personagem aqui, que é o Henrique VII da Casa de Tudor, tá bom? Esse sujeito, ele é aparentado da Casa de Lancaster, e aí, vamos dizer assim, ele vai assumir a bronca, ele vai assumir essa briga, e ele vai conseguir derrotar, e Ricardo III, ele vai acabar saindo morto desse conflito. E aí sim, quando, né, o Henrique VII, ele assume, finaliza-se, né, a guerra, vamos dizer, a Guerra das Duas Rosas, né, que a gente fala, que a gente cita aí para vocês, tá bom? E aí sim, o Henrique VII, né, para tentar acabar com a briga entre a Casa de Lancaster e a Casa de York, ele vai acabar casando com a descendente da Casa de York, que nesse caso aqui seria Elizabeth de York. E aí sim, né, a gente diz que dá início à dinastia Tudor. Se vocês verem aqui o símbolo, né, da dinastia Tudor, ela nada mais seria do que a junção, né, da Casa de Lancaster com a Casa de York. E aí sim, né, a gente dá início à nova dinastia, que seria a dinastia da família Tudor. Eu tenho aqui, né, gravado aqui no meu canal, tá bom? Falando sobre a Inglaterra moderna, né, falando sobre a dinastia Tudor. Então, eu venho falando um pouco mais sobre o reinado de Henrique VII, Henrique VIII, Eduardo VI e seus descendentes assim por diante. É bem bacana, né, para vocês assistirem aí, que dá para fazer uma complementação mais ainda, né, dessa videoaula que eu estou citando para vocês. Tudo bem? Então, bora falar sobre, né, a última monarquia moderna aí, que nada mais seria do que a monarquia francesa. A monarquia francesa, gente, é muito simples também, tá? Ela vai se dar a partir da Guerra dos Três Henriques, né? Por que os Três Henriques? Eu até coloquei, achei essa imagem na internet que resume muito bem e fica bastante didático para vocês entenderem, tá bom? Primeiramente, temos aqui, né, o Henrique de Guise, que é esse personagem aqui. Temos aqui, né, o Henrique de Navarra, né, que dá para vocês observarem. E temos aqui o Henrique III, que era, né, o rei da França. O que que ocorria, né, nessa briga, nesse período? Henrique III, ele era católico e tinha uma briga muito grande durante esse período entre católicos e protestantes, né? O Henrique de Guise, aqui, ele era, vamos dizer aqui, o apoiador, vamos dizer aqui, dos católicos. Temos aqui o Henrique de Navarra, que dá para vocês observar, né, que ele era protestante, só que ele era cunhado, né, do Henrique III, que nesse caso seria o rei da França. O que vai acabar ocorrendo, né? O rei, ele vai encomendar a morte, né, do Henrique de Guise. E isso daqui vai acabar gerando, né, uma contestação muito grande, porque os católicos vão começar a falar assim, mas como você tá matando um católico sendo que você é católico também? Você tá louco? E aí aonde, né, o próprio Henrique vai acabar sendo, né, morto pelo um fanático católico, porque eles acreditavam que, né, esse Henrique III, ele tinha, vamos dizer assim, traído eles. E no final, quem assume o trono sem ter feito praticamente nada, vai ser o Henrique de Navarra, tá bom? O Henrique de Navarra, quando ele sobe ao poder, isso vai ser bastante importante, né? Porque ele era protestante, só que ele acaba, vamos dizer assim, abdicando, né, da sua religião. Ele se torna católico, né? Tem até uma frase, né, apócrifa que dizem, né, vamos dizer assim, que é associada a ele,
né, que ele teria, vamos dizer assim, andito, mas claro que é associado, não foi ele que falou, tá bom? Que ele abdicaria, né, que Paris valia uma missa, né? Então ele acaba abdicando aí da sua religião, mas em compensação, ele acaba fazendo o quê, gente? Ele cria algo que vai ser muito importante aí para os protestantes, que vai ser o Edito de Nantes. O que seria, né, isso daqui? Vai ser a liberdade de culto para os protestantes em território francês. Então, isso daqui vai ser uma vitória muito grande dos protestantes, que até então eles já vinham lutando por autonomia durante o território francês, tá bom? O próprio Henrique de Navarra, né, nesse caso ele recebe o título de Henrique IV, ele vai acabar sendo assassinado no ano de 1610 aí também, tudo bem? Então, esses três aqui, que a gente consegue observar, né, tiveram fins bastante trágicos. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá bom? É uma videoaula, vamos dizer aí, bastante complementar, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre essa formação aí das monarquias. Eu espero que vocês tenham gostado. E, se caso tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu estarei respondendo para vocês. Tudo bem? Gente, até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turminha.